Eu gostaria de expor um pouco o nosso ponto de vista científico a respeito da patologia do ser humano. Que, como os senhores sabem, a ideia antiga sobre a doença do ser humano, primeiro era que o indivíduo, ele tinha, assim, vamos dizer, uma tendência, uma vontade para o mal, e ele não conseguia praticar o bem. Então depois veio aquela ideia científica de Sigmund Freud, de que o ser humano teria dentro dele algo que impedia que ele praticasse a saúde, o bem na vida dele, que ele deu o nome de inconsciente. E é como aquela história dos espíritos, né? Antigamente achavam que os indivíduos doentes tinham maus espíritos. Depois veio uma ideia de total negação. Então essa ideia de maus espíritos é que levou muitos indivíduos às fogueiras e às bruxas antigamente. As pessoas chamadas endemoninhadas foram então atacadas pela sociedade. Então depois, com a psiquiatria, eles abominaram a ideia de espíritos e passaram a considerar o indivíduo apenas doente. Então eliminaram a ideia de espiritual. Então, na questão também da psicologia profunda, que é chamado Tiefenpsychologie em alemão, existe mais ou menos a mesma ideia. No início o indivíduo tinha espíritos, depois não tinha mais. Eram elementos inconscientes. Então, com essa ideia freudiana e de outros autores, eles eliminaram muito a questão da vontade, que o ser humano usaria a vontade para o mal. Agora, falando isso num programa, ou então expondo em livros, etc., pode parecer muito estranho. Como o ser humano teria uma ideia para praticar o mal? Então, a gente pode explicar o seguinte, que o ser humano, mesmo que ele tenha, pela natureza, uma estrutura normal, essa estrutura foi deturpada. Então agora o ser humano nasce, vamos dizer, de um modo invertido. Então antes a escolha que ele tinha pelo bem, passou agora a escolha pelo mal, por causa da questão de inveja, por causa da questão de avareza, de todos os problemas do ser humano. Então o ser humano passou de, vamos dizer, de uma conduta assim, totalmente consciente de escolha, para uma de vítima. Então essa ideia da psicanálise fornece muito a questão de ser vitimado por algo do mundo exterior. É como, em geral, as pessoas acham que eles apanham doenças porque adquirem bactérias, vírus e são maltratados e têm uma vida social difícil, ou então eles tiveram problemas graves na infância que os adultos trouxeram, então se tornam doentes por causa disso. Então a nossa ideia, a ideia que eu chamo trilógica, a ideia trilógica é a união, né, da experimentação da ciência com o pensamento, a filosofia e a revelação. Essa ideia científica pode ser comparada à ideia, então, da estética. Então, a nossa exposição é no sentido em que o indivíduo, ele age de um modo consciente e também de um modo inconsciente. Porque esses elementos negativos que ele tem, a questão da inveja, ele reprime. Então, ele reprimindo, ele não nota que ele faz escolha invertida, porque inveja vem de invidere, em latim, que significa não ver. De maneira que o indivíduo, por causa da inveja, que também a revelação chama de pecado original, o indivíduo não consegue ver o que ele está fazendo. Então o mal, vamos dizer, o mal, quando se fala em ciência, a ciência que estuda o mal,
Então muitos reclamam, dizendo que o mal é um assunto fora da ciência. Não é, não. Se o indivíduo está doente, ele está passando por um mal. Se o indivíduo tem dificuldade econômica, ele está passando por um mal. Então, o que eu quero dizer é isso, que o mal que o indivíduo passa, por causa da inversão e por causa da inveja, ele não percebe que está escolhendo o mal, mas ele escolhe também o mal. Então, não é questão do indivíduo estar escolhendo ser, por exemplo, um fracassado na vida. É claro, é difícil explicar isso, que o indivíduo queira ser um fracassado. Sem dúvida, é quase impossível uma pessoa admitir que ele queira, que ele tenha o desejo de ser um fracassado na vida. Eu gostaria de perguntar para alguns presentes aqui o que eles acham dessa questão. Por exemplo, a Selma, que trabalha com inúmeros clientes, o que eu noto é que o cliente ele vai indo bem no tratamento. Quando ele começa, de fato, a ter saúde, quando ele começa a melhorar na vida profissional, muitas vezes ele deixa aquele tratamento. Então, como é que a Selma vê isso? Me parece, Dr. Kepp, que a pessoa não quer abrir mão de um prazer que ela tem em destruir. Tanto destruir a si própria, a própria vida, como a natureza, o mundo onde ela está. Então, à medida que ele vai indo bem no tratamento, como o senhor diz, a tendência é abandonar o tratamento, porque é como se aquilo não tivesse nos planos dele, né, tanta melhora. Porque a destruição traz um prazer que a pessoa não quer abrir mão. Então, vejam que pela explicação da Selma, o indivíduo que procura análise até entra naquela categoria que o Freud falou, que a pessoa fracassa ao vencer na vida. Vamos dizer também, quando o indivíduo recebe dos pais uma vida muito folgada, economicamente, profissionalmente, a tendência dos filhos é jogar tudo fora, por causa da inversão. Então, geralmente, uma pessoa constrói algo importante e um grupo enorme destrói. Vamos dizer que nem 10% dos habitantes deste planeta chamado Terra estão aqui para construir alguma coisa, porque aí sim entra a questão inconsciente. E que nós sempre falamos no programa, não só o programa do Homem Universal, como também o programa de manhã, né, na terça-feira, às 9 horas, no canal comunitário, sobre a destruição do mundo. Na quarta-feira. Quarta, né? Quarta-feira, às 9 da manhã. Então eu gostaria agora de ver com o Ademar, que ele é médico, trabalha em pronto-socorro e também é analista, como é que ele vê essa questão de tantos indivíduos estarem doentes e mesmo ele, sendo médico e aconselhando fazer psicoterapia, um enorme contingente dessas pessoas não querem fazer a psicoterapia. O que eu sinto, Dr. Kepp, é o seguinte, que parece que a pessoa ela tira um prazer, eu não sei, uma vantagem muito grande em estar na doença. Nesse momento eu estava pensando na questão do cigarro, por exemplo, né, que a gente vê que é uma coisa ruim, que traz bronquite, câncer de pulmão, ela polui o ambiente, né, deixa um mau cheiro tremendo onde que ela está, mas a pessoa ela não larga o cigarro, vai lá no hospital, tem que tomar medicações para sair da crise e a pessoa não consegue largar. O que eu sinto é esse prazer enorme que a pessoa tira em destruir a própria vida e também amolar todo mundo ao seu redor, inclusive o corpo médico, pode-se dizer. Notaram o que acontece? A psicoterapia, que é o tratamento da vida psíquica, não é levado a sério por quê, né? Como o Dr. Ademar mostrou agora, o indivíduo ele não quer ter uma vida sã. Porque se ele tiver uma vida sã, ele vai ter que fazer o bem, vai ter que agradar os outros, né? Vai ter que ser gentil, vai ter que ser trabalhador. Ele vai ter que fazer, como a gente fala, das tripas coração, quer dizer, vai ter que fazer um esforço muito grande para ser um indivíduo bom. E o ser humano, geralmente, ele não quer fazer esse esforço, porque ele estando invertido, ele não nota
Ou então ele não tem consciência de que para ele ser um indivíduo vitorioso na vida, para ter sucesso, até fama, coisa assim, ele tem que fazer um esforço muito grande. Eu me lembro, Dr. Kepler, quando o senhor foi para os Estados Unidos, e o senhor começou a analisar lá aquele problema da queda da civilização, da nação e dos americanos. O senhor fazia um comentário que eu achava muito procedente. O senhor dizia que a pessoa, quando ela começa a adquirir uma melhora, um sucesso na vida, ela já galga, assim, a atitude de muita arrogância. E ela não atribui aquele bem que ela está vivendo a outras pessoas ou uma conduta humilde, bondosa e ética. Ela parece que atribui aquilo, é uma atitude muito narcisista, megalômana, ela atribui aquilo à grandeza dela, à sabedoria dela, a ela mesma. Uma atitude muitas vezes até de ingratidão, né? Ingratidão com o analista, ingratidão com os pais, ingratidão com a sociedade, ingratidão com Deus. Então essa atitude arrogante que a pessoa toma, ela fatalmente leva à catástrofe.